Convoco o senhor secretário, vereador José Luiz, para fazer verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Júnior da Farmácia, vereador Marcelo Garcia, vereador Tomás Henrique, vereador Dr. José Cláudio. Repetindo aqui, vou novamente, senhor presidente. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Renato Santiago, vereadora Amélia Naomi, vereador Júnior da Farmácia, vereador Marcelo Garcia, vereador Tomás Henrique, vereador Dr. José Cláudio, vereador Milton Vieira Filho, vereador Rafael Pascucci, vereadora Juliana Fraga, vereador Juvenil Silvério, vereador Lino Bispo, vereador Dr. Elton, vereador Walter Hayashi, vereadora Dulce Rita, vereador Zé Luiz, vereador Fernando Petiti, vereador Robertinho da Padaria e vereador Marcão da Academia, senhor presidente. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, elevando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 19ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Informo a todos os presentes que nos termos regimentais a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Com a palavra, o vereador Dr. José Cláudio. Presidente Robertinho, só pedir essa palavra para você para fazer um agradecimento para todos os médicos do Hospital Vivale que estão nos assistindo agora ao vivo pela TV Câmara. Meu irmão Robertinho internou de novo na UTI do Hospital Vivale, não está muito bem e apesar disso a gente está aqui. E o meu irmão foi muito bem cuidado pelos médicos, pelas enfermeiras, por toda a equipe profissional do Hospital Vivale. Então eu queria agradecer ao doutor Felipe, doutora Alessandra, a todos que estão cuidando do meu irmão Clovinho. Meu irmão está assistindo, tenho certeza. Pedir bênçãos e oração de todos pelo meu irmão. Obrigado. Um abraço, doutor. Um abraço a todos do Hospital Vivale. Deus que ajude que o teu irmão recupere logo, doutor. Né? Que recupere logo e saia dessa aí. Força aí. Suspendemos a sessão por alguns instantes para organização da pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos da pauta, por serem de conhecimento de todos os vereadores, o adiamento por uma sessão dos processos 8982/2021, 11923/2021, 13294/2021, 542/2022, 1592/2022, 1593/2022, 1630/2022. Esses processos, adiamento por uma sessão. Solicito a inclusão para leitura da emenda número 62, de autoria dos vereadores Robertinho da Padaria, Fabião Zagueiro, Juvenil Silvério, Lino Bispo, Marcão da Academia, Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho, Rafael Pascucci, Renato Santiago, Roberto Chagas, Roberto Eleven e José Luiz, ao processo número 1357/2022, projeto de lei complementar número 3/2022, autoria do Poder Executivo. Essa emenda, senhor presidente, ela corresponde àquela solicitação de diversos aposentados, servidores, que é de 50%
mais 20, ou seja, chegando a 70% do apoio, conforme solicitado por diversas pessoas que nos procuraram nos gabinetes. Processo número 2912/2022, projeto de lei número 76/2022. Processo número 3085/2022, projeto de lei 80/2022. Processo número 3087/2022. Processo 3088/2022. Processo 3146/2022. Esses são para inclusão de leitura. Inclusão para votação. Processo 2556/2022, projeto de lei número 59/2022, de autoria do Poder Executivo. Em votação, o pedido verbal do vereador Juvenil Silvério. Vereador Salvorado, pera, Mélia, só vou votar, já vou te dar a palavra, Mélia. Em votação, o pedido verbal do vereador Juvenil Silvério. Vereador Salvorado, permaneça a comissão, os contrários se manifestem. Nem. Então não vai. Se manifeste, então por favor. é só. Tá. Se manifeste. Tá? Você é contra. Com quantos votos? 2 votos. Ah, nenhuma Ô, vereador, vereadora, é inclusão para leitura, vereadora. Vereador favorável, permaneça. Ô, vereador, eu vou dar a palavra para Vossa Excelência. Eu quero concluir, vereador. Você não deixa eu concluir, eu preciso concluir. Depois a senhora vai falar, vereador. Eu não estou proibindo a senhora de falar, vereadora. Ela pode votar. Vamos lá, Mélia. Nós consultamos o jurídico e ele falou que sim, Mélia. Nós consultamos o jurídico. Se você quiser, você pode consultar também, tá? Então, por isso eu vou prosseguir. Vereadores favoráveis, permaneça. Eu consultei. Você quer consultar o jurídico da Câmara? Quer consultar? Chama o jurídico da Câmara para ela, então, por favor. Velha, por favor. Senhor presidente, o meu destaque é que o projeto de lei é emenda ao projeto, emenda ao projeto, e eu estou pedindo destaque porque se essa emenda não entrar, o projeto está sobrestado. E eu queria aqui dizer e dialogar, inclusive, com os vereadores que construíram essa emenda. Vereadores,
O que os aposentados solicitaram, né, o que os aposentados querem, a garantia dos 70%, não é o que está na emenda. Esta emenda, ela tem as pegadinhas. Está ali o Wagner Balieiro, que já me ligou, já me explicou, porque eu já subi lá em cima para explicar. O jurídico da casa já deu um parecer que a emenda não é a emenda que atenda os aposentados. Aposentados que fizeram aquela manifestação lá em 2020, está aqui em nome da Doralice, eu queria dizer aos vereadores, melhor ou retire essa emenda. Se retirar essa emenda, nós não vamos votar e tem o direito de fazer uma outra discussão em relação ao projeto. Então, vereadores, eu já estou concluindo. Já deu tempo. Vai reduzir o benefício pela metade. Os 20% que vereadora, já deu tempo, vereadora. Já estou encerrando. Então, esses 20% serão acrescidos mais em cima dos 50%. Então, ou seja, o aposentado não terá 70%, e sim 60%. Ok, vereador. Peço então ao vereador Marcão que faça a leitura, por favor. É só, então, concluindo aqui, então, em votação,
O pedido verbal do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Ao vereador Marcão da Academia, que faça a leitura dos processos para a ciência dos senhores vereadores. Proposituras novas a serem lidas, designações comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para apresentação de emendas. Processo número 2841/2022, projeto de lei número 72/2022, da autoria dos vereadores Júnior da Farmácia e Fernando Petit. Autoriza o Poder Executivo a conceder anistia de 90% dos valores relativos às multas e juros de crédito tributários e não tributários do município de São José dos Campos, em razão da situação de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 e da outras providências. Comissões Justiça e Economia, o rito ordinário, termo do prazo para emendas 27/4/2022. Processo número 2945/2022, projeto de decreto legislativo número 10/2022, de autoria do vereador Marcelo Garcia, concede o título de cidadão joseense ao pastor Jefferson Campos. Comissão Justiça, o rito ordinário, termo do prazo para emendas 27/4/2022. Processo número 2974/2022, projeto de lei número 77/2022, de autoria da vereadora Juliana Fraga. Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de cooperação, fomento e ou colaboração com universidades, faculdades e centros de cursos profissionalizantes que oferecem um ensino de aprendizado à distância, EAD, com a finalidade de criarem polos de acesso à internet, dentre outras providências. Comissões Justiça, Economia e Educação, o rito ordinário, termo do prazo para emendas 27/4/2022. Processo número 3043/2022, projeto de lei número 78/2022, de autoria do vereador Robertinho da Padaria, denomina a Rua 20 do loteamento conjunto habitacional Dom Pedro II, de Rua Nidélcia Aparecida Silva Pinto. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas 27/4/2022. Processo número 3076/2022, projeto de decreto legislativo número 11/2022, de autoria do vereador Fernando Petit. Declara de utilidade pública municipal a Associação dos Pioneiros e Veteranos da Embraer. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas 27/4/2022. Processo número 3079/2022, projeto de lei número 79/2022, de autoria do vereador Marcão da Academia. Autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos criar o programa de suporte emocional para os profissionais da saúde e da outras providências. Comissões Justiça, Economia e Saúde, o rito é ordinário, termo do prazo para emendas 27/4/2022. Emenda número 62, de autoria dos vereadores Robertinho da Padaria, Fabião Zagueiro, Juvenil Silvério, Lino Bispo, Marcão da Academia, Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho, Rafael Pascucci, Renato Santiago, Roberto Chagas, Roberto do Eleve e Zé Luiz, ao processo número 1357/2022, projeto de lei complementar número 3/2022, de autoria do Poder Executivo. Altera o caput de inciso 2 do parágrafo 3 do artigo 14 do projeto de lei número 3/2022, de lei complementar número 3/2022. Comissões Justiça e Economia, e o rito é urgente. Processo número 2912/2022, projeto de lei número 76/2022, de autoria do vereador Renato Santiago, denomina a Rua 21, 22, 23 e 24 do loteamento Terras Alfas, São José dos Campos, de Rua Terezinha Tomba de Moura,
Comissão Justiça, o rito ordinário, termo do prazo para emendas, 27/4/2022. Processo no 3085/2022, projeto de lei número 80/2022, de autoria do vereador Marcão da Academia, institui a competição anual de ciclismo no município de São José dos Campos e dá outras providências. Comissões Justiça, Economia e Esportes, o rito ordinário, termo do prazo para emendas, 27/4/2022. Processo no 3087/2022, projeto de lei número 81/2022, de autoria dos vereadores Milton Vieira Filho, Fabião Zagueiro e Renato Santiago. Autoriza o Poder Executivo a implantar nas repartições da administração pública direta e indireta do município de São José dos Campos equipamentos com recursos de audiodescrição para pessoas com deficiência visual. Comissões Justiça, Economia e Saúde. O rito ordinário, termo do prazo para emendas, 27/4/2022. Processo número 3088/2022, projeto de lei número 82/2022, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a concessão de reajuste do vencimento dos servidores públicos do Poder Executivo e da outras providências. Comissões Justiça e Economia. Rito urgente, termo do prazo para emendas, 18/4/2022. Processo número 3146/2022, projeto de lei número 83/2022, de autoria da mesa diretora. Fixa o subsídio dos secretários municipais, agentes políticos do Poder Executivo. Comissões Justiça e Economia. O rito é urgente, termo do prazo para emendas, 18/4/2022. Senhor presidente, são esses o processo da leitura do dia de hoje. Com a palavra, vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, solicita a prorrogação da sessão por mais 90 minutos. Em votação, o pedido verbal do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis, permaneça em comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Solicito que agora as comissões de Justiça e a Comissão de Economia, né, se reúnem, então, para emitirem aí os pareceres da emenda 62, para que o processo esteja aí em condições de ser votado. Então, vamos suspender com a palavra a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, que horas, em que momento, estou pedindo aqui uma questão regimental, que a gente solicita os destaques em alguns projetos que entraram hoje? É agora ou depois? Só para saber o entendimento aqui. Entrou o projeto do gatilho, da mesa, só para leitura. Mas eu gostaria de saber em que momento, se a gente for pedir destaque, em que momento será feito? Se é agora, se é depois. Votação. Mas se tiver destaque, por exemplo, as comissões não precisam dar parecer agora. Sim, mas depois de lido, conta o prazo. Não, então gostaria que, vereadora Juliana, faça aqui o nosso destaque da parte do PT, por favor, já para comunicar. Mas conta o prazo. Não está ainda o processo em votação, Amélia, ainda não está em votação. Então, nós vamos suspender a sessão para organização do processo, então. Reaberta a presente sessão. Em discussão, o processo número 1357/2022, projeto de lei
complementar número 3, 2022, de autoria do Poder Executivo. Inscrito para falar no processo, vereador Juvenil, com tempo de 15, né? 15 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e vereadoras, público que nos assiste, um especial abraço aqui àqueles que estão nos vendo agora pelas redes sociais, TV Câmara, e um abraço especial ao público presente aqui nas galerias, sempre bem-vindos a todos. Senhor presidente, a questão que chegamos hoje em relação a esse processo da Previdência do servidor, é importante relatar a seguinte situação. Primeiro, a emenda constitucional número 103 de 2019, essa emenda constitucional federal, ela traz o regramento de como deve ser feito a questão da Previdência no Brasil. E nessa emenda constitucional, número 103 de 2019, senhor presidente, ela traz muito claro ali quais são as situações e de que forma tem que ser feita a Previdência no Brasil. É uma reforma previdenciária. E é isso que veio acontecendo. Depois disso, tivemos a pandemia. Essa emenda constitucional, então, ela levou para um ano a mais a aplicação dessa regra. Ora, passou-se o tempo para 2021. Nesse período da pandemia, o decreto 173 do governo federal, ele traz algumas liberalidades para governos que possam utilizar recursos do seu caixa para a aplicação em serviços, principalmente na questão da saúde. E foi o que foi feito aqui em São José dos Campos. O prefeito, à época, ele aportou recursos para a saúde porque está cuidando da pandemia. Aliás, o prefeito não só gerenciou muito bem a questão da pandemia, que no estado, um hospital feito em 35 dias, está operando e funcionando a plena carga e dando atendimento às pessoas, diferente de outros municípios, não é? Por conta disso, dessa situação, ficou então condicionado alguns recursos, entre eles o aporte ao servidor. E nós temos, em 2021, a emenda constitucional 113, que traz no seu texto a possibilidade de o ente municipal fazer, então, o parcelamento dessa dívida que ficou sem dar aporte ao Instituto. Isso foi feito. Essa lei está lá, é constitucional. Mas, para tanto, no texto dessa emenda constitucional, também especifica muito claramente de que, para se obter o parcelamento, precisa, evidentemente, fazer, então, as questões da emenda constitucional número 103. Até aí, nenhuma novidade. Você tem a questão constitucional para ser aplicada, e nós, vereadores, prometemos defender a Constituição Federal, Estadual e Municipal, e também a necessidade de ajudar o Instituto. E esse é o nosso objetivo. E eu vou terminando, presidente. Vou terminando, porque não tem muito o que falar nesse assunto mais. Já foi esgotado as possibilidades. Aliás, a emenda colocada hoje, ela foi
Parabéns aos vereadores, foi muito bem colocada o pedido da população. É uma questão simples, nós temos um recurso, que é o mesmo recurso, o dinheiro do contribuinte que entra para servir ao município. Nós temos que cuidar não só do instituto, da saúde dele, para que ele possa pagar aposentados e futuros aposentados, ter saúde financeira, mas também poder cuidar da cidade. Simples assim. Vamos cuidar não só da saúde do instituto, mas também cuidar da aplicação de recursos na manutenção da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Dando sequência, então, ao processo de discussão, o próximo vereador inscrito é o vereador Júnior, da farmácia. É 15 também, né? Com um tempo também de 15 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pela galeria, pela televisão, aos nossos amigos vereadores. Bem, eu vou começar falando o seguinte. Eu voto contra esse projeto. O meu voto é contrário. Deixar bem explícito aqui. E eu quero fazer um resumo aqui, ó. No dia 17 de março, eu protocolei através do meu gabinete e entreguei diretamente no gabinete do prefeito para que fosse retirado o projeto. Não quero voltar para a base não, Juvenil. Pode ficar sossegado. Você ficar fazendo pressão aqui não, filho. Aí, fiz esse protocolo, fiz pela Comissão de Economia, não tive resposta de nenhum desses dois ofícios. No dia 22, protocolei nessa casa aqui, solicitando que fizesse um estudo, através da contratação de um profissional, para ver o impacto que pode trazer isso no futuro para vocês, se é em 2027, como o vereador apresentou a semana passada, que teria um impacto em 2027, 2030. Só que esse estudo não chegou para nós. Eu não tenho essa compreensão. Então, assim, eu posso ter a responsabilidade como vereador de saber que é necessário fazer alguma reforma. Mas cadê o estudo? Cadê o impacto? Aonde que vai mostrar isso? É isso que a gente pediu desde o começo. Não é questão de estar na base ou não estar na base. É uma questão de ser justo. Como que eu estou aplicando isso? Não foi apresentado nada, nada para nós. Por favor, coloque um slide para mim. Bem, aqui é do Instituto. O próximo, por favor. O Instituto está demonstrando, eu coloquei o primeiro para fazer um comparativo, que mesmo o Instituto e o documento da Prefeitura, eles têm divergências nos valores. Então, olha só para vocês verem a questão do estudo. São valores divergentes. O próximo, por favor. E aqui eu vou falar um pouquinho do parcelamento. Que, no meu ver, o parcelamento, ele traz um dano para a cidade. Como o vereador acabou de falar aqui, que vai lesionar a cidade como um todo, não só o servidor. Porque é exorbitante o que se paga de juros. Eu vou tentar demonstrar aqui. Eu vou pegar lá, ó, o ano de 1999. A dívida, 11 milhões, que era o valor original. O saldo em dezembro de 2021, 9 milhões 181 mil. O valor da parcela que se paga hoje, 453 mil. Pois bem, foi parcelado em 30 anos, lá em 1999. Foram pagos 312 meses. Restam 48 meses. Se eu multiplicar aqui embaixo, ó, 48 vezes 453, que é o valor da parcela atual, vai para 21 milhões. É um saco sem fundo. Só fica se pagando juro. O próximo, por favor. Eu acabei de apresentar esses valores. O próximo. O parcelamento de 2017, 169 milhões, o valor original. O valor atual em dezembro de 2021, 157 milhões. Valor da parcela, 1.338.000.
Foi parcelado em 16 anos e 8 meses. Pagos 52 meses, restam 148 meses. Se pegar o valor atual da mensalidade e multiplicar por 148 que resta, 198 milhões. O próximo, por favor. É o mesmo, próximo. Aí veio agora para nós parcelar a dívida num contexto, juntando 99, 2017, a dívida deixada até outubro de 2021. 320 milhões. Aí eu faço a pergunta, para a população de São José, não estou falando só para o servidor, não. Eu pergunto aonde que a gente vai chegar com esse parcelamento? Aonde que a gente vai chegar? Quanto que vai virar esses 320 milhões dividido em 20 anos? Será que passa de 1 bi? Não sei. No outro lá que já pagou tanto, ele mais do que dobra. Eu não... Pode trazer um economista, cadê o estudo para mostrar esse impacto? Não sou eu que tenho que demonstrar. O próximo, por favor. Com esse tanto de juro, olha o que a cidade perde. É as UBSs, é os bairros novos, que poderia ter UBS. Eu vou citar lá o Santa Hermínia, que poderia ter uma UBS digna para a população, e não tem. Regularização de bairro, que está lenta na cidade. Faz entrega da escritura, ao meu ver, na minha opinião, está lenta. Poderia ter um investimento maior. Casas populares. A creche, que teve um apontamento agora do Tribunal de Contas, que aprovou a conta do Felício, com ressalva em questão de número de vagas de creche. Cirurgias, por que não podemos fazer mutirões, fazer convênio com clínicas particulares, para zerar isso aqui, exames. É isso que eu queria deixar para todo mundo pensar, a população de São José. Meu muito obrigado. Próxima, a vereadora Juliana Fraga, com tempo de 15 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara, pela internet, todos os colegas servidores e servidoras que estão aqui na galeria, mais uma vez, né, os servidores que estão lá fora e que estão nos acompanhando, que estão tão ansiosos e aflitos como eu, imagino, por essa votação nessa noite. Eu quero iniciar a minha fala, e hoje vai ser bem rápida, mostrando alguns dados sobre o Instituto. Por favor. Coloca uma responsabilidade, muitas vezes, nas nossas costas, nas costas do servidor, né? Querem encontrar um culpado, e semana passada colocaram a culpa no PT, mas se você vê bem, não mostram a verdade. Quem realmente vem dilapidando o Instituto há muitos anos não é o PT, não são os servidores, está lá desde 98, a parte patronal que tem descontado, tem diminuído. E não, lá da doutora Ângela era 26%, foi para Manuel, diminuiu para 20% a cota, a alíquota patronal, depois 10%, 20%, chegou o Cury a 18,6%, a 22%, isso deu um rombo, e depois o Carlinhos foi aumentando de 22%, 24%, 26%, e chegou agora o Felício e o Anderson, além de não fazer o aporte, ao Instituto, aumentou a alíquota para o servidor. E aí eu quero dizer, são 22 anos praticamente de PSDB administrando essa cidade. Então quem usurpiu, né? Nós fomos usurpados, na verdade. Quem usurpiu o servidor foram eles. Foram eles que estão desde 98 tirando do servidor, porque não era para ser mexido, não era para ser tirado, não era para ser diminuído. Ou pelo menos tinham que repor, mas não fizeram. Estão tirando desde 98, e é por isso que nós não aceitamos que mexam no Instituto. Não aceitamos, porque nós não somos culpados pela essa situação atual. Nós não somos culpados pelo que o vereador veio aqui falar, que tem que fazer esse financiamento, que tem que fazer essa dívida. Nós não somos culpados, e se não somos culpados, não somos nós que devemos pagar com essa reforma cruel. Não somos nós que devemos pagar. Vereadora, só um comunicado que eu quero fazer para você. O tema da sessão de hoje
Já deu. Portanto, as matérias da ordem do dia, ela fica Mas agora prejudicada. é minha fala, Portanto, ô, a presidente. sessão está encerrada. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente Como sessão. assim, senhor presidente? Não vai votar o projeto, então? Acabou a sessão hoje?